Então, eu tenho muita dúvida ou muita curiosidade do que é estoicismo. Estoicismo é uma filosofia que ensina, o principal do estoicismo é ensinar para a gente conviver com todas essas mudanças e saber separar bem o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. Por exemplo, um clima. Um clima você não pode mudar. Uma situação política, que é um tema assim, bem controverso e que tem muitas pessoas assim, muito revoltadas, às vezes, com muita raiva ou inconformadas com determinado tipo de ação política, por exemplo. Isso não, não nos cabe mudar. Você não tem o controle. Você não tem o controle, você não pode mudar isso. Mas, em contrapartida, você pode mudar aquilo que nos pertence. O que nos pertence nessa história? É saber conviver melhor com essas situações que a gente não muda, conviver de uma forma mais tranquila e com uma visão daquilo que a gente pode fazer com o que a gente não pode mudar. O que nos cabe nessa adaptação à questão que a gente não pode mudar. Só que para você fazer isso, você precisa de um controle, você precisa de entender bem as suas emoções, você precisa de ter uma visão muito boa de si próprio, um autoconhecimento, para que você não misture muito bem esses dois contextos. Porque se você começa a misturar os dois contextos, você não consegue sair do lugar, muitas O vezes. contexto que você fala é o mundo real e o mundo imaginário. Às vezes é real, por exemplo, uma situação política com alguma decisão arbitrária, na sua opinião, e que você não concorda, por exemplo, e que isso te afeta de alguma forma, um aumento de imposto ou o banimento de alguma rede social, alguma coisa desse jeito, que te afeta. E aí você mistura aquilo que você pode voltar com a rede social, você pode revogar uma situação de imposto ou tributária, não pode. Mas o que você pode fazer com isso para que você, primeiro, não afunde num poço de revolta, e segundo, para que você consiga conviver com essas situações, que são situações que acontecem desde que o mundo é mundo. Porque na medida que você mistura esses dois contextos e você não sabe aquilo que te pertence e aquilo que pertence ao outro, ou à situação, ou ao mundo, o que acontece? Você começa a ficar muito ansioso para resolver coisas Que não que estão no seu não controle. estão sob o seu controle, que não te cabem, Aham, aham. né? E quanto mais acontece isso, você fica travado, porque você nem resolve aquilo que é do seu controle, é da sua alçada, vamos dizer assim, e nem resolve aquilo que está para fora, porque você não pode, simplesmente impossível resolver.